Imagine descobrir que você morreu e que ninguém esperava que você fizesse isso por um motivo. Yusuke Urameshi tinha 14 anos quando morreu salvando uma criança, que segundo os registros do além, provavelmente teria sobrevivido de qualquer forma. Uma morte heróica, uma morte inútil, uma morte que ninguém, nem mesmo os guardiões do mundo espiritual, sabia o que fazer. Essa contradição é o coração de Yu Yu Hakusho, e é também, talvez, o coração de qualquer adolescente que já se sentiu ao mesmo tempo poderoso e descartável. A primeira coisa que Yu Yu Hakusho faz, antes de qualquer luta, antes de qualquer poder espiritual, é colocar seu protagonista numa posição absolutamente humilhante. Ele morre e o mundo não sabe ao certo como reagir. O velório de Yusuke é uma das cenas mais ricas psicologicamente do anime. Sua professora chora de culpa, colegas que o temiam ficam paralisados, sua mãe está bêbada, e o próprio Yusuke, flutuando como fantasma acima de seu próprio caixão, assiste a tudo isso com uma mistura de humor amargo e confusão genuína. Essa cena toca num tema que o filósofo Albert Camus chamaria de absurdo: a distância entre o que esperamos que nossa existência signifique e o que ela de fato produz no mundo. Yusuke passou a vida sendo tratado como um problema, pelo sistema escolar, pela sociedade, até por si mesmo. E no momento em que ele age de forma genuinamente altruísta, o universo responde com burocracia. O mundo espiritual não esperava isso dele, ele não estava no roteiro. Existe algo profundamente verdadeiro nessa imagem para qualquer jovem que cresceu sendo definido pelo que os outros esperavam ou não esperavam dele. Erik Erikson, um dos grandes teóricos do desenvolvimento da identidade, descreveu a adolescência como um período de moratória psicológica, um tempo em que o jovem experimenta diferentes papéis antes de consolidar quem é. E o Yusuke vive isso de forma literal. Ele está entre mundos, entre o vivo e o morto, entre o delinquente e o herói, sem pertencer completamente a nenhum. A morte aqui não é apenas um recurso narrativo, é uma metáfora para aquele momento em que uma identidade antiga precisa morrer para que outra, ainda sem forma, possa nascer. Yu Yu Hakusho é, superficialmente, um anime de lutas, mas se olharmos com atenção, percebemos que a violência física funciona aqui como linguagem, uma forma de comunicação para personagens que não sabem ou não conseguem se expressar de outro jeito. Yusuke bate em pessoas, isso é um fato, mas por que ele bate? Essa é a pergunta filosófica. O psicólogo D.W. Winnicott distinguiu entre agressividade destrutiva e agressividade como força vital, aquela energia bruta que, se canalizada, torna-se criatividade, coragem e presença no mundo. Yusuke não é cruel, ele não machuca por prazer, ele luta porque é a única forma que encontrou de dizer: eu existo, eu importo, você vai me ver. Pense em sua dinâmica com Kuwabara, eles brigam constantemente e são amigos inseparáveis. Suas brigas são rituais de conhecimento mútuo. Nenhum dos dois consegue dizer eu confio em você diretamente, mas ambos sabem que o outro vai aparecer quando importa. A violência, paradoxalmente, é seu idioma de lealdade. Agora olhemos para o grande torneio das trevas, o arco mais visceral da série. Toguro, o principal antagonista deste arco, é a versão extrema do que Yusuke poderia se tornar. Alguém que encontrou tanto prazer no poder que sacrificou tudo mais para continuar crescendo. Toguro escolheu se tornar demônio, escolheu a força sobre a humanidade, e quando finalmente é derrotado, revela que queria perder, que buscava alguém que pudesse puni-lo pela monstruosidade que havia escolhido ser. Toguro é um personagem que carrega culpa demais para se punir. Ele transforma Yusuke em executor de sua própria sentença. Isso é psicologia do trauma disfarçada de vilania de anime. Se Yusuke é o protagonista da identidade em formação, seus companheiros são seus lados sombra, no sentido que Carl Jung daria ao termo. Jung descreveu a sombra como o conjunto de aspectos da personalidade que reprimimos ou rejeitamos, o que não queremos admitir sobre nós mesmos. Tanto Riei quanto Urama encarnam versões distintas dessa dinâmica. Riei é raiva pura, abandono interiorizado como armadura. Ele nasceu de uma raça que afoga seus filhos do sexo masculino, literalmente rejeitado desde o nascimento. Sua resposta ao mundo é um cinismo inabalável e uma frieza que funciona como proteção. Se eu não precisar de ninguém, ninguém pode me machucar. Mas então existe Yukina, a irmã que ele busca por toda a série sem nunca revelar sua identidade. Por quê? Porque revelá-la exigiria vulnerabilidade, exigiria que ele dissesse: eu me importo, eu precisei de você, eu te procurei. Riei prefere carregar a prova do amor em silêncio, a arriscar ser rejeitado novamente. Isso não é força, isso é o oposto, é uma prisão construída com pedaços de dor
dor não processada. E Yoshihiro Togashi, o mangaka, tem a sabedoria de nunca forçar esse ar a uma resolução fácil. Riei nunca se abre de forma convencional. O progresso é mínimo, quase imperceptível, e é por isso que parece real. Kurama é o oposto, e também o mesmo. Ele é um ser de dois mundos literalmente. O demônio, raposa Yoko Kurama, predador calculista de 1000 anos, reencarnado como Suichi Minamino, filho devotado e aluno exemplar. Onde Riei constrói muros, Kurama constrói máscaras. A questão que o anime levanta com Kurama é perturbadora. Qual dos dois é o verdadeiro eu? O monstro frio que manipula e destrói, ou o filho amoroso que chora pela mãe doente? A resposta de Jung seria ambos, e a tensão entre eles é o que torna humano. Numa das cenas mais memoráveis, Kurama oferece sua própria vida para salvar sua mãe humana, uma mãe que ele planejava abandonar quando tivesse força suficiente para recuperar sua forma demônio. O que muda? Ele passa tempo suficiente sendo amado para aprender a amar de volta. A identidade não é o que você nasceu, é o que você escolhe honrar. Yu Yu Hakusho também tem algo a dizer sobre o poder institucional, e o diz com a forma mais inusitada possível: um bebê divino sobrecarregado de papelada. Koema é o filho do rei Ema, o governante supremo do mundo espiritual. Ele carrega a chupeta como símbolo de infância eterna, uma infância que nunca acabou porque nunca foi permitido que acabasse. Ele governa em nome do pai, toma decisões que afetam mundos, mas sua autoridade está sempre sujeita à sombra paterna. Existe aí uma crítica velada a qualquer sistema onde o poder é herdado, não conquistado, onde a legitimidade vem do sobrenome, não da competência ou da empatia. Koema frequentemente age com mais humanidade que seu pai, mas não tem autoridade para mudar as regras do sistema que o criou. A filósofa Hannah Arendt distingue entre poder e violência. Poder é legítimo quando emana do consentimento coletivo. Violência é seu substituto quando o poder falha. O mundo espiritual de Yu Yu Hakusho opera no limite entre os dois, mantendo ordem através de hierarquia, não através de justiça. E são os humanos, Yusuke, o Abra, que frequentemente precisam corrigir as falhas que os anjos burocráticos não conseguem ou não querem ver. O arco do Torneio das Trevas é onde Yu Yu Hakusho se torna, quase sem querer, uma crítica ao entretenimento como sistema de controle. Considere a estrutura. Demônios poderosos lutam até a morte, enquanto uma audiência grita, aposta, consome. Os combatentes são separados de sua humanidade, ou demonidade, e transformados em produto. E no centro disso está Sakyu, o verdadeiro antagonista do arco. Não um guerreiro, mas um empresário. Um homem que descobriu que o espetáculo do sofrimento alheio é o negócio mais lucrativo que existe. Guy Debord, no livro A Sociedade do Espetáculo, de 1967, argumentou que a sociedade moderna transformou a vida em representação, que o que importa não é o ser, mas o aparecer. O Torneio das Trevas é esse argumento em forma de anime. Os lutadores não existem como pessoas, existem como imagens de poder para consumo. E o Suki destrói esse sistema não apenas ganhando as lutas, mas recusando-se a jogar pelas regras do espetáculo. Ele sangra, sofre, grita, e ao fazer isso, reintroduz o corpo humano real, com toda a sua dor, num contexto que tentava transformar a dor em abstração divertida. Há também algo importante sobre o que o torneio revela sobre os vilões. Toguro, irmão mais novo, não combate por sadismo, ele combate por busca de sentido. Numa das falas mais devastadoras do anime, ele confessa que queria ser derrotado, que precisava que alguém fosse forte o suficiente para finalmente pará-lo. Isso é o que chamamos clinicamente de comportamento de repetição compulsiva. O indivíduo traumatizado recria inconscientemente situações de sofrimento na esperança de, dessa vez, encontrar um desfecho diferente. Toguro passou décadas se tornando cada vez mais poderoso, cada vez mais monstruoso, esperando que alguém viesse e o libertasse do monstro em que havia se tornado. Esse é o vilão mais triste de Yu Yu Hakusho, e talvez o mais honesto. O arco final de Yu Yu Hakusho é o menos celebrado e talvez o mais corajoso. Yusuke descobre que tem sangue demônio, que o ato fundador de sua vida, salvar aquela criança, morrer naquela rua, foi possível porque ele sempre foi mais do que humano. Isso destrói sua narrativa pessoal. Durante toda a série, Yusuke construiu sua identidade em torno de uma ideia. Eu sou um cara ruim que escolheu fazer a coisa certa. Essa escolha era o núcleo de seu valor próprio. E de repente, a escolha fica contaminada pela pergunta: e se eu agir assim porque meu sangue me predispunha? E se eu nunca fui livre para escolher diferente? Esse é um dos dilemas filosóficos mais antigos da humanidade, o livre-arbítrio contra o determinismo. E o Hakusho o apresenta não através de debate de salão, mas através do colapso emocional de um adolescente que descobre que talvez não saiba quem ele é.
Friedrich Nietzsche escreveu sobre o eterno retorno, a ideia de que a verdadeira coragem é agir como se você fosse reviver suas escolhas infinitamente. Yusuke, ao final, chega a algo próximo disso. Ele não sabe mais se é humano ou demônio, herói ou monstro, e escolhe agir com integridade de qualquer forma. Não porque tem certeza do que é, mas porque é a única coisa que pode controlar. Keiko Yukimura é a namorada de Yusuke, e é, no contexto da narrativa, principalmente isso, a namorada de Yusuke. Ela tem momentos de coragem genuína, de presença emocional real, mas em grande parte da série ela existe para esperar, para chorar, para representar aquilo pelo que Yusuke luta. E ainda assim, existe algo que Keiko faz que pouquíssimas personagens femininas do período fazem. Ela não perdoa Yusuke automaticamente, ela o confronta, ela tem limites, ela bate nele quando ele merece, num universo onde personagens femininas frequentemente existem apenas para admirar o herói. Keiko ao menos tem a dignidade de exigir que ele seja uma pessoa melhor. Yu Hakusho começa com uma morte e termina com uma escolha. Yusuke retorna ao mundo humano. Ele não é o mesmo, nunca poderia ser. Ele carrega sangue de demônio, cicatrizes de batalhas que nenhum humano deveria ter sobrevivido, e amizades forjadas em condições que não deveriam ser possíveis. Mas ele retorna. Isso é o que o psicólogo Viktor Frankl chamou de o derradeiro das liberdades humanas, a capacidade de escolher a própria atitude diante das circunstâncias. Frankl sobreviveu aos campos de concentração. Yusuke sobreviveu ao torneio de demônios, mortes múltiplas e a descoberta de que não sabia quem era. O que ambos descobriram é a mesma coisa. A identidade não é uma coisa que você tem, é uma coisa que você faz, repetidamente, em condições cada vez mais adversas. Yu Hakusho não tem respostas fáceis sobre o que é ser humano, sobre como sobreviver à própria adolescência, sobre como reconciliar o monstro e o herói que habitam no mesmo corpo, mas faz as perguntas certas. E às vezes, as perguntas certas são o único heroísmo necessário.